Contam que uma bela princesa, ungida pela graça de uma verdadeira alteza, importava-se com a família, dedicava-se ao grupo de pessoas a qual estava ligado pelo convívio, pelos hábitos e pelos costumes. A encantadora princesa se dedicava com muito empenho às atividades da realeza. Na mesma proporção desta dedicação, surgia em si um certo descontentamento gerado em seu coração. Era um sentimento que definia pela falta de alegria, pela ausência de entusiasmo e ao mesmo tempo criava uma imensa melancolia. O que mais incomodava no seu viver eram os privilégios restritos apenas à sua classe social. Ela vivia em meio à incontrolável avareza, a avareza que se unia a vulgar malícias praticadas entre os nobres, ações que anulavam completamente a sinceridade e escondia 7 chaves a verdade. Tudo aquilo gerava em seu ser uma notória inconformidade pela falta de harmonia entre o viver de todas as pessoas. Sentia a presença da discordância que impedia a geração da tão sonhada paz. Sua turbulenta convivência com a nobreza constantemente era nutrida pelas desavenças. Lhe causava cada dia mais a necessidade de entender o mecanismo da vida. Ela precisava aprender a viver entre a maldade sem afetar a sua alma. Ela precisava conviver com aquele contaminado ambiente que a impedia de diferenciar o que era mentira do que era verdade. A bela princesa queria de qualquer maneira entender as belezas da vida. Se sentia tão longe das verdades, da razão do viver e ao mesmo tempo tão perto das contradições da vida. Pensava ela, se a vida é tão bela, se a vida é tão perfeita, se a vida se origina da imortalidade, por que ainda vivia embaraçada em seus próprios pensamentos? A cada momento em si era criado um mundo diferente. Eram mundos produzidos por ideias incertas. Em cada mundo criado na sua mente, ficava cada vez mais difícil viver no sentido da verdade. Para ela era como se não existisse a pureza de sentimentos. Ela não encontrava formas de extrair as essências da vida. Já nem sabia o que pensar e nem entender sobre a realidade. A bela princesa, bastante confusa, procurou um sábio que vivia numa morada modesta aos redores do palácio para se aconselhar. Já na presença do sábio, ela perguntou: Mestre, como não ficar entediada ao redor de tanta gente vulgar, num ambiente contaminado pela ganância, em meio a pessoas que vivem só pela riqueza e só pelo poder? Vivo entre essas pessoas que agem, que se expressam de forma que não me agrada. Algumas delas falam muito e nada dizem de proveitoso. Outras falam e seus dizeres são vagos, são vazios. Existem aqueles que são indiferentes. A vida para essas pessoas parece não ter sentido. Existem as pessoas interesseiras que só querem dinheiro, que só querem obter o poder. A princesa fez uma pausa no seu falar. Dos seus olhos brotaram lágrimas de tristeza e com um nó na garganta se esforçou e continuou a falar. Os que mentem, Senhor,
Estes são os piores. Eu odeio as mentiras. Mentiras são informações que conduzem quem as ouvem para um caminho do mal, que parece ser do bem, mas que é o caminho imaginário que não é verdadeiro. O sábio ouviu atentamente as ponderações da princesa. Por um breve instante ficou em silêncio, refletindo sobre o que o ouvira. Depois de alguns instantes, calmamente disse: minha querida princesa, se queres entender a vida, se queres saber a sua origem, tens que aprender a separar o bom do ruim, o bem do mal. Pois faça como fazem as flores. Viva! Viva como vivem as flores. No rosto da princesa foi gerada uma aparência que demonstrava uma expressão um pouco confusa. Não compreendendo bem a afirmação dita pelo sábio, perguntou: mas, senhor, como é viver? Como vivem as flores? O sábio abriu um leve sorriso conciliador, pegou carinhosamente na mão da princesa e a levou num cuidado jardim que tinha em sua morada. Diante do jardim, o sábio falou: princesa, olhe para essas flores. São lindas, não são? A princesa, encantada com o lindo jardim, nada disse, apenas balançou a cabeça de forma positiva. E continuou a falar o sábio: pois elas nascem em meio ao esterco, elas vivem e suportam o mau cheiro, elas vivem no espaço com insetos voadores e rastejantes, elas suportam o mau tempo, o vento, as tempestades, elas vivem o frio da noite, suportam o calor do verão. O sábio formou em seu rosto uma expressão de felicidade, abriu em seus lábios um sorriso conciliador e continuou: veja, princesa, veja como são belas, veja como exibem cores vivas, sinta o perfume delas exalam, veja a alegria das borboletas que agitam sobre elas, como se estivesse coreografando um balé. Vejam as abelhas, delas colhem o néctar, que gera o mel que adoça a nossa vida. O sábio fez uma pequena pausa, enquanto a princesa olhava com admiração o jardim inteiro. Elas têm a natureza de aproveitar o excremento, os vegetais apodrecidos, que formam o melhor esterco, continuou o sábio. Elas retiram deles composto só o que lhe é útil e não permite que a massa barrenta da terra manche a sua beleza, o seu frescor e a suavidade das suas pétalas. Assim é nossa vida, minha querida princesa. Eu entendo que você esteja preocupada com a carência do seu viver, mas ao mesmo tempo você não pode deixar os erros dos outros te afetar. Os erros são deles e não são seus. Portanto, não há razão para que você viva uma vida confusa e carregada de aborrecimentos. Pratique a virtude de rejeitar o que não é bom para você. Aprenda a aproveitar só o que lhe faz crescer e vigorar. Se assim fizer, princesa, serás feliz e de seu rosto brotará a alegria. É assim que fazem as flores desse jardim. Tudo o que não é bom para elas continuam lá nos canteiros, mas elas só retiram dali o que as nutre. Faça como fazem as flores e conservem o seu brilho, a sua beleza, a sua inteligência, a sua generosidade e o seu amor contagiante e interminável.